com as lives que a gente tem feito aqui com o pessoal do 27 Gel. Projeto, né? Tem muitos perfuradores que desconhecem o projeto adequado. Por exemplo, quando você tem uma situação dessa, que você tem muita água superficial, você tem que investir no isolamento sanitário, né? E o isolamento sanitário, gente, que é aquele tubo que é colocado na parte superior, né, até você encontrar um horizonte argiloso, existe um cuidado, isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? Ele tem que ser, além de descer o tubo, você tem que fazer injeção de cimento, tá? De preferência de baixo para cima. Como assim de baixo para cima? Descer um tubo lateral, né, no mínimo, e injetar com uma bomba centrífuga nessa tubulação, né? Ou, melhor ainda, fazer com válvula. Então, nessas regiões que a gente viu aqui, que tem grande potencial de água superficial, tem que ter um cuidado, tá? A gente vê que acaba tendo muito mais empresas desenvolvendo essa atividade de perfuração, mas o pessoal acaba esquecendo que tem que ter esse cuidado, né? Então, quando a gente fala de projeto e a gente acaba encontrando o projeto mais simples e mais singelo, que é o tal do mini poço, né? Já ouviu muito esse nome, Lourenço? Mini poço. Olha, eu quero perfurar um mini poço aqui, porque as pessoas acabam associando aquela solução mais econômica, mais barato, para ter esse acesso à água. E, gente, isso que custo, né? Quando você acaba trabalhando a qualquer custo, você acaba tendo um prejuízo enorme, que é a qualidade. Não adianta você ter uma água e não tem qualidade, né? Então, o mini poço, eu acho que é até meio uma evolução, né? Do que se falava muito lá atrás, o poço semi-artesiano, né? Comercialmente falando. Comercialmente se falava muito de poço. Eu quero comprar um poço semi-artesiano. Ok, mas o que é um poço semi-artesiano? É um poço de 30, 40 metros, é semi, né? Então, e hoje se fala muito no mini poço. Por quê? Porque não é poço semi-artesiano, é um mini poço mesmo. É um poço de pequena profundidade, mas com a concepção que nem você estava falando, a concepção e o projeto dele, ele é como se fosse um poço de 200, 500 metros. Ele tem que atender os parâmetros que a norma exige. E a norma exige isso daqui só para regulamentar? Não, é para você aproveitar o melhor possível, né, do poço, para você ter, além do melhor aproveitamento, você ter o cuidado com o meio ambiente, que é o tubo sanitário que você está falando, né? Na hora que eu faço isolamento, eu não misturo uma água superficial com uma água pouco mais profunda, onde que eu vou poder explotar essa água. Então, e a água de cima pode ter contaminações, que às vezes elas não são só dos poços pequenos, dos mini poços. As cacimbas, por exemplo, ela não deixa de ser um mini poço. Uma cacimba, tem cacimbas de 20, 30 metros, às vezes a gente vê. E assim, ela vai flutuar com as chuvas, né, que a gente chama de lençol freático. Ele vai variar de acordo com o ambiente. Então é um aquífero livre. Se chover muito, ele vai subir. Se não chover, ele cai. E aí o que acontece? Muitas chácaras, muitos disso, o cara pega e fura um poço na frente da casa, porque o poço é bonito, né? É mais legal você ter um poço na frente de casa. E ele quer esconder a fossa. E ele joga na fossa no fundo da chácara. No litoral tem muito isso, né? Só que no fundo da casa tem outra fossa. Tem outra fossa. E, geralmente, que nem litoral. No litoral, você tem um fluxo da água. O fluxo da água vem da serra e vai para o mar. Você coloca a fossa atrás e o poço na frente. A água vem lavando a fossa e vai para o seu poço. Aí depois você pega águas contaminadas, né? E não sabe. Por quê? Porque não tem parâmetros construtivos. Ou, às vezes, não tem ideia daquilo que você pode fazer e separar o que é água potável, o que é fosso, né? E hoje até, falando até um pouco da fossa, né? E da contribuição que ela vai colocar, aquilo que se fazia era a fossa negra, né? Que era um buraco, né, entre aspas, só, e dentro dele ele só azulejava e jogava todo o fosso.
Então entrava a água, entrava o esgoto, ficava tudo isso até entupir, aí colocava o limpa-fossa e tirava. Hoje tem uma evolução disso, né? Então, para você construir uma fossa, são 3 membros. É uma fossa filtro sumidouro que se faz. Tenho que construir 3. A norma pede isso também, né? Para proteger a água, né? Isso que é importante, né? Ô, Lourenço, você tocou num assunto aqui sobre água superficial. Eu consigo legalizar um poço com uma profundidade 15, 20 metros aí? Existe uma lei, uma regra que eu posso outorgar um poço desse? Sim, é água. É água, né? Você tá pegando uma água 20, você tá pegando uma água 30, é uma água que você vai potabilizar ela, ou você vai usar ela para irrigação. Qual é o tipo de uso que você vai realizar para essa água? Vai depender, primeiro, da qualidade, né? Hoje, aqui assim, na grande São Paulo, você tem até a água que, assim, quando você fura um prédio e faz a fundação, você acaba pegando lençol freático. Então, essa água acaba sendo usada para fazer outro tipo de trabalho e não para potabilização. Por quê? Porque é uma água muito exposta e a parte superior da bacia de São Paulo, por exemplo, é uma área que nem você falou, né? Por ela estar exposta, ela está muito contaminada. Essa parte superficial. Então, você pode tirar uma outorga desse? Você pode tirar. É para uso de água potável? Não, não é para uso de água potável, mas você pode usar. Mas pelas 27 que nem a gente falou, a gente colocou, se não me engano, Pará, na cidade de Santarém, é uma cidade que tem muita água, mas um monte assim. Eu falava assim, olha, 80% dos poços, se não me engano esse número, são poços rasos, 10, 20 metros, e são para quê? São para consumos residenciais. Aí você vai ter outros problemas às vezes não é uma contaminação, mas é um poço que tem muito ferro, né? E o ferro é uma característica da água, natural da água, e não que ela está contaminada. E essa grande exposição de ferro, ele acaba diminuindo a própria possibilidade de uso da água, né? Lourenço, tem algumas perguntas aqui, tá? Do próprio canal do YouTube aqui. Essa aqui eu acho que eu vou responder. Beleza. O poço, aí você toma uma água aí. Isso. É o seguinte, poço, se eu perfurar um poço, eu vou ter economia com a perfuração de um poço? Depende. Depende por quê? Primeiro, vamos falar aqui quando você tem um condomínio, tá? Condomínio residencial. Você pega lá, vou dar um exemplo do meu condomínio, 152 famílias, onde eu moro, tá? A concessionária local, né, aqui no estado de São Paulo é Sabesp, no Paraná outro, Minas Gerais, cada estado tem uma concessão, né? E pode ser municipal também, tá? Você tem um número de residências e ali a concessionária não vai perder, ela tem a concessão, ela vai cobrar uma quantidade por metro cúbico para garantir a receita dela. E ela vai cobrar também uma porcentagem sobre o esgoto que é lançado, porque ela, teoricamente, ela tem que tratar a água, tá ok? Então, para pensar, se você quer ter o poço, você não pode ir lá e desligar o hidrômetro, porque você vai continuar pagando igual, tá ok? Então, o que você precisa fazer? Precisa ver qual que é o mínimo que você tem que pagar para a concessionária, tá? E aí o excedente, você pode colocar o poço, tá? Lembrando que o quê? Quando você serve água de um poço, tá? De uma captação de água profunda, de um poço tubular profundo, você tem que ter a potabilidade da água para as pessoas que estão consumindo. Então, a responsabilidade dessa potabilidade, tá? É de quem é responsável pelo condomínio. No caso, é o síndico, e tem muito síndico que não sabe disso. Perfura o poço, coloca na caixa d'água, não faz tratamento, não faz cloração e também não lava o reservatório. Então, E não monitora também. e não monitora. Muito pior do que isso é também não monitorar essa potabilidade. E hoje existem regras para isso, né? Então, se você tem um excedente na conta, simplesmente você tem que calcular o retorno do investimento. Se eu colocar um poço, ele vai me custar, por exemplo, 50 mil reais. Quanto tempo eu vou pagar esse poço? Tá? E essa é uma dúvida que as pessoas acham que vai perfurar o poço
e simplesmente vai lá e vai desligar a água da concessionária. Tá? Eu pago 25 mil, já aconteceu várias vezes, né? Ah, eu pago 25 mil de condomínio, né? Não a pessoa. 25 mil, que a gente tem alguns casos, vários casos, principalmente esses condomínios que às vezes tem 4, 5 torres, né? Ah, uma concessionária de água, que nem o Emerson falou, ela faz uma ligação para o condomínio. E ela coloca um macro e cobra daquele lado do condomínio aquele valor. Só que cada apartamento, no caso, que nem o Emerson falou, vai ter a sua ligação também, né? E aí ele chama de economias, né? Então ele tem uma ligação, vamos dizer 100 economias para dar a conta certa. Dependendo da concessionária, ela tem um consumo mínimo. Qual que é o consumo mínimo? É olhar na conta, 10 metros cúbicos. Se você deixar fechado, você vai pagar 10 metros cúbicos. Se você tem 100 apartamentos com 10 metros cúbicos, você vai ter 1.000 metros cúbicos por mês que o condomínio paga. Morreu a nota. Ah, mas o condomínio consome 2.500 metros cúbicos mês. Ótimo. Aí 1.000 você já vai pagar e vai continuar pagando para a concessionária. E 1.500 você pode economizar. Ah, mas aí minha conta é 25, eu só vou pagar 1.000 e... Não, você vai ter que pagar o esgoto sobre os 2.500. Então você vai economizar 1.500 de água, mas vai pagar o esgoto dos 2.500 e mais os 1.000 da água. E aí faz o payback que o Emerson falou. Quanto Sim. tempo que ele se paga. E se a conta fecha. O Leandro está colocando aqui no Instagram, ele está falando que o grande problema que ele vê são cidades que não têm esgoto, né? Então imagine o seguinte, você quer um poço artesiano, quer um poço tubular profundo, né? Na sua residência, avalia qual que é foco de contaminação. Se existe um posto de gasolina abandonado, se a rede, por exemplo, não tem saneamento e aí ele está caindo na rua ali, possivelmente isso tudo vai formar como se fosse um ralo ali, vai tudo para dentro da água, do lençol freático, lençol subterrâneo, e você vai consumir água contaminada. Então, muito, muito obrigado. Bem lembrado aqui, Leandro. E só um detalhe, Leandro, sobre isso daqui, que é o começo dessa live que o Emerson até colocou de uma forma bem clara aqui. Quando a gente está falando do projeto, né, e a própria live de hoje que a gente está falando, né, de geologia e perfurador, né, Sim. A importância, se você for furar um poço, na sua casa, no seu sítio, na sua empresa, muitos perfuradores, é lógico, estão habilitados e têm a qualificação para furar o poço. Mas não olhe só na parte financeira disso daqui. Vá buscar um respaldo de quem pode te dar um amparo técnico para você furar e visualizar isso que o Hermes falou. Eu estou dentro de uma área, colocar qual é o projeto que vai ser feito, quanto que eu vou colocar de isolamento para fugir de uma possibilidade de contaminação. Ah, mas eu estou no meio do sítio. Ok, você está no meio do sítio. Você planta alguma coisa? Planto. Você planta e coloca algum defensivo agrícola? Às vezes você acha que você está no meio do mato, você não tem nada. O próprio defensivo agrícola, através da chuva e a lixiviação e penetração, ele pode contaminar sua água. Então a importância de você buscar um profissional geólogo qualificado para ele te ajudar no projeto de execução e ver qual que é a melhor e que atenda a sua demanda. Olha aqui, outra pergunta aqui, ó. Poços com areia e poços com argila. Esse, gente, se a gente fala em recorrência hoje, a maior recorrência, o maior problema que eu escuto hoje no canal do YouTube aqui é o seguinte: olha, perfurei um poço aqui, Emerson, e meu poço não para de sair uma coloração na água. Que eles produzem areia e produzem argila. Produzem areia ou argila, né? Isso é muito comum, gente, por quê? Vou colocar aqui algumas situações aqui aonde que acontece isso. Quando você perfura numa região que a formação sedimentar, arenosa, argilosa, né? Você provavelmente vai encontrar água, né? E encontrar água não é já a solução para o problema. A solução para o problema definitiva é você saber como construir, como fazer a captação da água e filtrar esses sólidos. Ou argila, porque argila é o seguinte, as placas de argila são nanopartículas. Se você não tem uma barreira que vai filtrar, né, essa argila,
ela vai formar como se fosse uma tinta na água. E ela vai dando a coloração, e a água fica aquela opacidade. Você não consegue consumir, né? E aí você precisa de um filtro, um mega filtro para poder fazer o que você não fez na construção do poço. Então eu achei pertinente aqui, gente, essa colocação do poço que produz areia ou argila e a relação geologia e perfurador. Entendeu? Porque a partir do momento que a gente fala muito, eu e Lourenço, lá no nosso curso do método, é projeto. A gente já começa falando de projeto. Uma vez que você executou um projeto, projetou aquele projeto de acordo com a geologia de uma determinada região, né, a chance de você ter um resultado positivo é enorme. Né? Então não adianta você, às vezes, vai lá, perfura um poço com um diâmetro de 6 polegadas. Ah, eu vou perfurar um poço com 6 polegadas e coloco um tubo de 4 dentro. Primeiro que, imagina o seguinte, como que esse tubo de 4 polegadas, ele vai ficar alinhado e não vai encostar na parede. Então você precisa do quê? De centralizadores. Agora, como que você vai colocar um centralizador, que é o que vai alinhar essa coluna com a tubulação e o filtro, se você não tem diâmetro, já está tudo entrando espremido ali para dentro, entendeu? E aí, a gente pega poços que são perfurados no litoral, que é o tal do poço batidinho, que é com água, ele vai empurrando o tubo, vai empurrando, e vai, na hora que termina, que ele não segue mais, está pronto o poço. Esse poço, provavelmente, ele vai produzir areia ou argila. Esse é um exemplo clássico do poço que dá essa coloração na água. Quem que é que fez a pergunta, o nome dele? Olha, não anotei os nomes aqui. Então, olha só, só resumindo tudo que o Emerson falou, ele explicou tudo isso, se o poço deu areia ou se o poço deu argila, seu poço tem problema construtivo. Por que ele tem o problema construtivo? Aí pode demandar disso daqui, de projeto, materiais, demanda as outras coisas, mas é basicamente construtivo. Ou materiais, ou projeto, ou não está de acordo com os diâmetros adequados, o filtro não é adequado, o pré-filtro não é adequado. Projeto, basicamente é projeto. Então é o seguinte, dá para ter um poço isento de areia, isento de argila? Sim. O que você precisa fazer? Primeiro, ter um pouco de conhecimento da geologia. Até tem um comentário aqui no YouTube que o Adilto está falando o seguinte, ó, Emerson, você mais o Lourenço deveria vir aqui para Itabaiana, Sergipe. A gente, eu e o Lourenço, possivelmente a gente não consiga estar aí em todos os lugares do Brasil, mas tem uma forma da gente estar aí. Se, por exemplo, você conhecer algum perfurador que tem boa vontade e tem humildade de querer aprender, pede para ele vir aqui fazer o nosso treinamento, que é o método perfurador de sucesso. Tá? Ele vai, por exemplo, ele pode ter trabalhado 20, 30 anos com perfuração, ele vai entender quais são as técnicas e como que ele vai conseguir crescer no mercado sem ficar tendo esse tipo de problema, poço com areia, poço com argila, sabe? Tem muito perfurador também que vai descer uma coluna de revestimento no poço e não consegue descer o revestimento até o final. E ele acha que aquilo é falta de sorte, entendeu? Aí eu vou dizer o que é a falta de técnica, de conhecimento de uso de fluido de perfuração, entendeu? Conhecer a geologia um pouco mais, entendeu? E você não precisa ser um geólogo para entender de geologia, basta você ter um bom amigo geólogo que te dá uma assessoria. É muito comum, gente, hoje em dia, o geólogo, eles às vezes, eles estão procurando oportunidades para poder fazer essa troca, fazer essa parceria, entendeu? Mas, se você não chegar e não dizer para ele qual que é o problema, porque se você procura um geólogo e diz o seguinte, olha, eu estou num determinado lugar, você dá um endereço, ele vai pegar a coordenada, vai chegar exatamente aonde você está referenciando, que você está querendo perfurar, ele vai pegar um mapa geológico e ele vai ver quais são as possibilidades, a geologia e qual a incidência de argila, de areia, e ele vai te ajudar num projeto, entendeu? Gente, o geólogo, quando ele
tem o conhecimento na construção do poço e tem conhecimento em geologia, é o casamento perfeito. Porque ele uniu ali o conhecimento na geologia, nos materiais, na geologia, na concepção geológica ali, com a técnica da perfuração, entendeu? E aí, respondendo essa pergunta do poço de areia e argila, a melhor solução é essa, entendeu? Às vezes o perfurador, Lourenço, ele fica tentando várias alternativas para ele poder conseguir achar uma solução ou para uma argila expansiva, né? Ou a famosa pedra de bola. A gente escuta isso todo dia, tá, gente? Às vezes o geólogo que está assistindo isso aqui fala, pô, Emerson, pedra, o seixo, né? Às vezes ele não tem o controle do fluido de perfuração e o poço desmorona. O poço vai desmoronar, gente. Entendeu? Porque você está perfurando, né? E alguma coisa tem que ocupar o espaço ali. Tá? A não ser que você perfure no material um arenito compactado, numa rocha, né, Lourenço? Não vai desmoronar, não é verdade? E quando desmorona, aquilo ali, a ausência, naquele espaço ali, é a ausência de algum material. E esse material que a gente chama é o fluido de perfuração. Quando você perfurou e introduziu ali um fluido de perfuração, você preserva o espaço que vai ser o poço. Entendeu? Então, a gente fala às vezes fluido de perfuração, né? Não é qualquer fluido também que você vai utilizar, tá? Porque o fluido de perfuração, ele te ajuda a conter as paredes do poço, como ele também pode isolar definitivamente um poço. E a gente já viu isso já, né, Lourenço? Muitas vezes. Poço que era para dar, por exemplo, dar uma determinada vazão, porque a vazão, ela é histórica. Quando você pega um lugar que tem muitos poços perfurados, você sabe o nível dinâmico e você sabe o volume de água que tem. Dependendo do diâmetro do poço, você sabe o volume que você vai conseguir bombear. Entendeu? E aí o perfurador acaba fazendo a perfuração e acaba não encontrando, não entregando para o cliente aquilo que o cliente estava esperando. Quando é uma chácara, é uma residência, tudo bem, o cliente precisa de pouca água. E agora, quando o cliente precisa de um volume grande de água, e aí ele fala que o perfurador não tem conhecimento ou que não fez um bom trabalho. Entendeu? Sempre perguntam aqui também, eu uso tubo de aço ou tubo de PVC, Lourenço? Como que a gente define isso? Então, o tubo de aço, ele tem resistência mecânica. Então, às vezes não, os poços muito fundos, né? Eu preciso de resistência mecânica, senão a própria concepção do tubo de PVC não é um PVC comum, não é esse PVC que a gente vê comercial em casa de material de construção, tá, pessoal? Não é aquele tubo branco, não é aquele tubo marrom, é o tubo gel, né, que a gente fala, ele é normatizado, paredes, às vezes tem 8 milímetros de espessura, às vezes ranhurado, às vezes liso, mas são específicos para perfuração de poços, né? Então são tubulações já para isso. Mesmo assim, eles têm uma capacidade de extensão e ao colapso. Quando eu tenho poços muito fundos, e quando eu falo de poços muito fundos, nós estamos falando acima de 200, 250 metros. Já começa a ficar no limite da tubulação gel, né? Tem especificidades aqui de tubo gel para 300 metros, por exemplo, para você fazer um poço, mas você já vai ficando muito próximo do próprio limite da tubulação. Mas nós temos poços de 1.000 metros, poços de 800 metros, e a própria tubulação convencional ou filtros convencionais, eles já não são suficientes para aguentar essa pressão ao colapso. Então vai falar assim, vamos numa ideia de um poço de 100 metros, que eu tenho as duas possibilidades. Um poço de 100 metros, eu posso fazer ele de aço ou posso fazer ele de gel. Os dois, eles podem entender. Se eu fizer dentro dos projetos de diâmetro, quantidades de pré-filtro, diâmetro de perfuração, diâmetro de revestimento, não teria muita diferença. Agora, se você tem um estudo prévio da área,
Por exemplo, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, que é a região onde que a gente está, a água é uma água muito ácida, ou seja, ela é agressiva. No Nordeste tem muitas regiões, que nem a gente falou, lá no Pará mesmo, tem muitas regiões com água extremamente agressivas. Se você fizer com uma tubulação de aço, a probabilidade que você tem do seu tubo e do seu filtro ficar corroído, mesmo que você faça com tubo galvanizado, a não ser que você vá para o lado do inox. E o inox é uma tubulação extremamente cara e ela é muito utilizada e só pode ser, assim, para água mineral, é inox que tem que ser usado, porque é um tubo inerte. Não pode ser usado um tubo de aço, nem galvanizado, nem convencional. Então, no aço, eu tenho resistência mecânica, mas eu não tenho resistência química à água e à agressividade da água. Dependendo dessa agressividade, eu posso optar por colocar tubo de gel mecânico. O tubo de gel mecânico, ele tem a resistência química que o aço não tem, mas ele também não tem a resistência mecânica. Então, qual decidir? Vai depender muito. E tem, nessa história hoje, com a subida dos materiais, o custeio do aço ficou extremamente caro. Extremamente caro. Mesmo para tubos convencionais de aço. Então, essa conta de chegada, ela tem que ser usada não só na própria confecção do poço, quanto depois na instalação do equipamento que você vai colocar. Você vai colocar a sua bomba, vai colocar o quê? Vai colocar no aço, vai colocar no gel mecânico, no gel, né? Ou vai colocar numa mangueira especial, substituindo toda essa tubulação. Então hoje a gente tem opções e vai ter que fazer a chegada. Por isso que o projeto é extremamente importante, porque ele vai levar em consideração a região, a agressividade da água, materiais, às vezes até disponibilidade nós estamos falando. Às vezes você tem uma região que a disponibilidade do aço, se você não tiver problema nem mecânico, nem químico, você tem que ver, vai falar, o aço é extremamente caro, mas na sua região tem disponibilidade.